Olá, pessoal. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para dar as 14 horas, para que comecemos pontualmente a nossa live, conforme foi divulgado pela equipe da comunicação da FCDL-MG. Estou vendo mais um grupo de alguém entrando. Carinhas conhecidas. Ok, vamos lá. Deixa eu pegar meu limpador de óculos. Mais uma pessoa. Se eu não estiver errado nas questões tecnológicas, temos 3 pessoas, 2 pessoas agora na sala. 3 pessoas. A equipe da federação que eu estou monitorando aqui pelo grupo. Não, a Thay já está me corrigindo. 17 pessoas ao vivo. Vou guardar mais uns minutinhos, né, pra gente poder iniciar isso aí. Estão solicitando aqui, gente, eu estou aprendendo, colocar a câmera na horizontal. Vou fazer isso aqui, só um minutinho. Olha como é bom ser advogado e ter livros bem grossinhos, né? Você não pode girar o telefone quando estiver transmitindo ao vivo, Thay. Saiu a mensagem. Thay, verifique para mim se está correto assim, nessa horizontal que você solicitou. Ou não. Vamos checar o celular aqui. Só um minutinho, gente. Pessoal da tecnologia aqui, todo mundo. Voltei para vertical, ok. Vamos aguardar esses minutos, fazer esses ajustes sim, ok. Volta vertical. Vinícius, você está postando uma mensagem aqui para mim? Ele está na vertical. Então, voltar para horizontal, correto? Vou voltar para horizontal, pera lá. Eu nem pareço japonesa, meu Deus do céu. Só um minutinho, vou arrumar meu celular aqui. Silencioso. E... mais 2 minutinhos, por gentileza, pessoal. Aqui eu tiro. Tirar do modo bateria. Ok. 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 Equipe da FCDL que me assiste, então manter na vertical. Está na vertical agora. Tá, está Elizabeth, Ana, Graciane Martins.
Mas eu tô na vertical, pessoal. Vertical pra mim é assim, horizontal pra mim é assim. Será que eu aprendi errado? Vou dar uma ajeitadinha aqui. Peraí que eu vou pegar mais um código civil, pessoal. Agora vai. Ok. A equipe está aqui. Gente, vamos iniciar? Podemos iniciar então? Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu estou hoje aqui a pedido da equipe, a pedido das CDLs mineiras, a pedido dos associados, fazendo essa live para a gente tratar desse assunto tão emergencial que tomou conta da gente essa semana, que é a questão da Covid-19 e que certamente vai afetar a todos nós, todos. Setor empregatício, setor da indústria, qualquer setor empresarial, gente. E a gente, o nosso foco, claro, é o comércio e orientar as CDLs, os associados, com relação às dúvidas, inicialmente, desse decreto do governador que saiu ontem à noite. Então, esse é o meu papel nesse primeiro momento, que eu gostaria de esclarecer a todos a questão do decreto do governador, que é uma declaração justamente de calamidade pública, ok? Trazer algumas informações técnicas para vocês, tirar as dúvidas também de todos com relação a como as CDLs devem orientar os seus associados neste momento. Então vamos lá. Bem, primeira coisa quem estará me acompanhando aqui é a Thay da equipe e também a equipe da federação do nosso grupo, e a Thay vai monitorar para mim essas perguntas, porque, né, quando elas surgirem, que talvez eu não tenha tempo, ou na verdade talvez não tenha habilidade de ler e responder ao mesmo tempo. Então ela vai fazer um filtro para mim, e assim que essas demandas forem chegando, nessa 1 hora que a gente tem de live aqui, ela vai estar encaminhando para mim. Tá muita gente dando boa tarde, eu tô seguindo aqui, muito obrigada aí por todos estarem assistindo. Espero que ela seja esclarecedora para a CDLs e os nossos associados. Vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, gente, que acho que na história do Brasil nunca houve nada como o que está acontecendo agora. Essa pandemia, que é uma tragédia e, como eu disse, afeta todo mundo. Então, eu acho que é necessário para cada um de nós, no âmbito do nosso trabalho, no seio familiar, social, etc., a gente lidar com isso com racionalidade. Acho que é isso que o mundo precisa hoje, nesse momento. Todos nós somos demandados a todo minuto, o telefone não para, o WhatsApp não para, enfim, a gente recebe informações desencontradas, então busquemos informações dos órgãos oficiais para pautar as nossas condutas e os nossos direcionamentos. Eu acompanhei aqui o grupo de presidentes, o grupo de executivos, os que mandaram as questões pelo lado pessoal, inclusive no meu celular particular e no do jurídico, e eu estou atenta a todas as dúvidas. Bem, então vamos lá. Esta semana foi uma semana atípica. Foi atípica porque o estado de Minas, no dia 16, segunda-feira, se eu não estou com dados incorretos, ela tinha um caso confirmado do Covid-19. Segunda-feira, dia 16. Ontem, sexta-feira, 38. Veja a exponencialidade, como os médicos, infectologistas e toda a comunidade científica está falando da exponencialidade do que o Covid-19 está fazendo na nossa vida. E é claro que isso afeta qualquer segmento, não há dúvida disso. E é claro também que cada um tem que tomar aquelas medidas de saúde que nós já conhecemos e estamos amplamente divulgando. Dito isso, gente, na quinta-feira eu vi uma notícia do governo falando que ele não iria interferir na legitimidade dos municípios, portanto, dos prefeitos, para que decretassem situação de emergência nos seus municípios.
Ontem, sexta-feira, já mudou. Portanto, gente, o cenário muda a cada minuto, a cada dia. E ao fazer isso, eu acho que a decisão dele de declarar a calamidade pública no estado de Minas Gerais foi justamente por esse crescimento muito grande aí nessa situação do Covid-19 que nós acompanhamos. Qual que eu acho que é a preocupação do governador, do estado e dos municípios? Primeiro, a questão da saúde das pessoas, não propagação da Covid-19. Então, tem que ser um momento radical? Sim, um momento radical. Eu acho que não há outra forma, pelo menos do ponto de vista científico que nós conhecemos, de conter essa pandemia. É o isolamento, é o cuidado maior com os idosos, é as medidas de saúde que nós já conhecemos. Isso é um fato. Com o decreto do governador de calamidade pública, que é diferente de um decreto de emergência, gente. O decreto de calamidade pública, ele abrange mais. Ele tem uma extensão maior para que o governo estadual possa tomar medidas mais radicais, a questão de cumprimento de metas e outras mais. E aí, o que eu acompanhei? A gente tem ontem no Diário Oficial de Minas o decreto 47.891, que nós já postamos aí diversas vezes nos grupos, que declarou, portanto, o estado de calamidade pública no estado de Minas Gerais. Ok. E aí, a notícia do estado de Minas, do site oficial do governo, é justamente aquela que os jornais estavam divulgando, que a partir do dia 23, o governador encaminharia para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais esse decreto para fazer a ratificação daquelas informações. Ok. Dito isso, isso afeta o comércio, porque ele informou, o comércio vai fechar e assim por diante. Somente as atividades essenciais, que nós sabemos são farmácias, supermercado, postos gasolinos e outras, que estariam possibilitadas de fazer abertura com os mesmos cuidados de saúde de qualquer um, como os hospitais vão fazer, os postos de saúde e assim por diante. Então, a gente tem uma regra geral de proibição de funcionamento do comércio e uma regra de exceção para alguns segmentos comerciais que necessitam ficar abertos mesmo. Seria um decreto estadual muito similar, talvez, a todos os decretos municipais que eu recebi durante a semana, principalmente de quarta-feira até ontem, nos quais muitos decretos municipais determinavam o fechamento geral do comércio, de galerias e de shoppings e excepcionavam esses casos de farmácias, supermercados, postos, gás, etc. Ok, gente? Eu acredito, mas eu não tenho em mãos ainda a recomendação do Comitê Gestor da Covid do governo sobre qual o direcionamento específico e claro, quem pode e quem não pode funcionar no âmbito do setor comercial, que é o nosso foco aqui, tá, gente? Eu entrei, e eu estou dando o F5 aqui toda hora, no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais, e o que tivemos hoje formalmente oficializado no diário do dia 21 de hoje, portanto, são a deliberação 11 a 16, que não tratam especificamente do comércio. Ela trata do transporte interestadual, do teletrabalho aos servidores, da questão do atestado médico, da revogação da questão das férias, que já era uma coisa superada, da paralisação, inclusive, dos trabalhos lá em Brumadinho, né, com aquela tragédia, e também da suspensão das atividades educacionais. Todas essas tinham sido divulgadas ontem, sexta-feira, também pelo governador, mas não tem nada do comércio. Então, eu estou aqui no F5 a todo momento, estou aqui dando F5 a todo momento, para que assim que eu tiver exatamente e claramente como o comércio do estado tem que se portar, nós vamos informar a vocês pelos meios de comunicação que a federação tem disponível, ok? Então, essa é uma primeira coisa. Até lá, até um pronunciamento oficial nessa recomendação ou no decreto do governo de Minas, eu vou sugerir a todos que utilizem as informações do site oficial do governo. Portanto, se ele está determinando o fechamento das lojas, fechem. Fechem e só aqueles essenciais, portanto, supermercados, farmácia, postos de gasolina, etc., funcionem em regime de plantão ou não, da forma que vocês entenderem e que as CDLs definirem aí, né? Ou, sobretudo, de acordo com o que o decreto municipal já estabeleceu o fechamento. Os decretos municipais que só tinham recomendação, eu sugiro que
não cumpra a recomendação. Faça o fechamento como está para a maioria, que aí a gente vai estar alinhado com o decreto do governador, tá? Essa é a sugestão. Muitas pessoas ligaram, mandaram e-mail, mandaram zap aqui com a dúvida que está muito comum também, que existe muito isso nos decretos municipais. Qual seria? Há a possibilidade das empresas, por exemplo, restaurante, alimentação ou até outros segmentos, trabalharem no formato delivery, que é o que as normas municipais estavam estabelecendo? Eu entendo que até hoje e amanhã, sim, com aquelas cautelas e cuidados necessários. Por quê, gente? Porque não tenho esse decreto do governo para regulamentar exatamente como é que é. Então, sigam as regras municipais com todos os cuidados que são necessários. Quanto aos demais comércios, não abram, ok, gente? Vamos seguir a recomendação no site do estado de Minas Gerais, lá do governo, que está falando e solicitando esse fechamento de tudo, ok? Exceto, como eu disse, repetindo, aquelas essenciais, farmácias, supermercados, postos e assim por diante. Só um minutinho que tá chegando umas lives aqui. Aqui, já veio aqui da Thay para mim essa questão do restaurante, que eu acho que eu já respondi. Também há uma pergunta aqui, quem tem oficina, como vai ser o funcionamento das mesmas se as casas de peças vão estarem fechadas? Da mesma forma, se não há possibilidade, no caso aqui da pergunta, de oficinas e similares fazerem, não há como abrir, não tem como comprar peça. Não tem como comprar peça, tem que, de repente, negociar com o fornecedor, uma entrega específica, algo nesse sentido. O decreto foi publicado, o decreto de calamidade pública foi publicado ontem, sexta-feira, é o decreto 47.891. Ele só fala da declaração de calamidade pública. A deliberação do comitê do governo, da Covid, que a gente está no número 16, então a gente está esperando o número 17, etc., com relação ao comércio, ainda não. Indústria de pescados podem processar peixes, já que trabalham internamente? A informação que veio aqui para a indústria é que ela teria que trabalhar em regime de plantão. Só que essa informação não é oficial de decreto ou de recomendação, gente. É informação que está no noticiário. Então, eu estou me baseando na informação do noticiário oficial do governo, que está lá no site do estado de Minas, ok? Para dar essas informações para vocês. Com relação à FIENG da indústria, pode até informar melhor. Podemos contactá-los também. Bares e restaurantes, gente, também é uma dúvida. Os decretos municipais estavam permitindo o trabalho deles quando for teleentrega, ou, isso pra gente é claro, ou quando houvesse aquela recomendação do 1,5 metro de distância ou 2 de cada mesa, álcool em gel para a equipe que trabalha e para as pessoas que eventualmente estavam ali, e no caso de Belo Horizonte estava até proibido esse tipo de aglomeração fisicamente no restaurante, e só permitindo o delivery. Então, a minha recomendação aqui é a mesma. Trabalhem só no formato delivery para restaurante. Por quê? O que o restaurante faz, gente? Aglomera pessoas. Mesmo que eu tome aqueles cuidados de 1,5 metro ou 2, ou tenha um álcool em gel em restaurantes, eu vou estar de alguma forma descumprindo o que o governador falou ontem. Falou, tá ok, gente? Vamos para outra pergunta aqui. Restaurantes. Escritórios de contabilidade. Escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, CDLs, aglomeram pessoas também. Qual que é a recomendação? Escritório de contabilidade tem um problema que está com a declaração do imposto de renda aqui. Ouvi notícias que a Receita vai prorrogar, mas é notícia, não é oficial. Então, escritórios de contabilidade que puderem fazer teletrabalho, ou o que a gente chama home office, façam. Qualquer atividade, CDL também, coloque pessoas de plantão, assim como a federação fez. A maioria das entidades, das atividades que são permitidas, das funções permitidas, está fazendo teletrabalho, gente. Então vamos fazer, das que são permitidas. Agora, às vezes a limpeza não é possível, não tem teletrabalho de limpeza. Então, por óbvio, essa pessoa vai vir um dia sim ou um dia não, porque vai diminuir o número de pessoas ali. Mas é um profissional necessário para fazer a higienização, que é a recomendação do Ministério da Saúde da OMS, ok?
Com relação às obrigações acessórias e obrigações principais, gente, elas não deixam de ser cumpridas. Já foi solicitado essa semana, em uma reunião com o governador Zema, para que ele ficasse atento a isso e estabelecesse um decreto, lógico, outro, né, para prorrogar as questões das obrigações acessórias, tá, gente? Então, obrigações acessórias do Estado dependem do decreto governamental. As prorrogações dos pagamentos de tributos municipais, por exemplo, IPTU e alvará de funcionamento, depende de um decreto municipal, do prefeito. Em BH, e eu li outro decreto de outro município, eles prorrogaram esse pagamento, tá? Então, tranquilo. Então, aí eu sugiro a cada presidente de CDL, dada essa situação, solicitar ao seu prefeito agora um decreto quanto à prorrogação dos pagamentos dos tributos de competência municipal, quais sejam IPTU e o alvará a taxa, né, para alvará de localização em funcionamento, prorrogar para daqui a 90 dias, 120 dias, como nos exemplos de alguns decretos municipais que eu vi. No contexto do Estado, das obrigações acessórias, até das principais, que é o pagamento de tributo, isso já foi requerido ao Estado de Minas Gerais, ao governador, por um grupo muito grande de entidades estaduais, ok, gente? Então, esse pedido já foi feito ao governador também. No âmbito federal, a gente deve lembrar aí daquele pedido que foi feito para a maioria das empresas que estão no Simples Nacional para prorrogar esses pagamentos agora nos meses de abril, maio, junho, que foram inclusive deferidos, ok? Só vou voltar aqui à leitura. Como vai ficar hotéis, pousadas e motéis? A mesma recomendação, gente. Porque você está recebendo pessoas de outros estados. Eu não sei se essa recomendação... A gente já tem aqui na deliberação do Comitê Gestor do Governo, a 11, ela fala da questão do transporte interestadual, que é a proibição dessa circulação. Eu acredito que dentro daquelas normas do governo, quando você recebe uma pessoa de fora, isso também está em vários decretos municipais, você pode recusar ou não pode recusar. Ou, por quê? Você não sabe de onde ela vem, você não sabe a procedência. Quando eu fechar o Estado na questão do transporte para os outros, eu vou de alguma forma minimizar isso. Então, o que os hotéis, pousadas e motéis, na minha opinião, devem fazer? Restringir da mesma forma a população as pessoas que estão indo ali, fazendo essa contratação, gente. Reduzir dentro do máximo, informar nos seus sites, nos seus sítios e assim por diante, ok? Vem uma questão, uma dúvida aqui. Aqui, o Marcelo aqui está falando assim, recomendação não é lei, recomendação é recomendação, determinação é determinação, lei, tá corretíssimo, Marcelo. Recomendações são questões que você são sugestivas e você tem que cumprir. Determinação é uma obrigação legal, cumpre e pronto, ok, gente? Deixa eu só voltar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Com o fechamento do comércio, tá vindo muita questão trabalhista agora também, gente. Com o fechamento do comércio, haverá suspensão dos salários dos colaboradores? Não haverá suspensão dos salários dos colaboradores. É só porque eles não estão trabalhando fisicamente no local, eles estão trabalhando no home office, no teletrabalho, conforme eu já falei. É um contrato de trabalho, só que ele não é físico aqui, ele está na residência. Está vigendo da mesma forma, tá, pessoal? Eu queria só fazer também mais um comentário da parte trabalhista. Ontem, antes de ontem, eu recebi 3 convenções coletivas de comércio. Só voltar aqui. 3 convenções coletivas de comércio, que foi do Sindilojas aqui em Belo Horizonte, que se aplica a 10 municípios aqui da região metropolitana. Teve o de Babacena e teve o de Cataguases. Acredito que existam mais, né? Então, os sindicatos a quem competem definir não o horário do comércio, que isso é municipal do prefeito, mas a possibilidade ou não de utilizar o trabalho, a mão de obra do comerciário é definido por esses sindicatos. Nesses 3 casos que eu citei e que eu li nas convenções coletivas, estava determinando a impossibilidade do uso da mão de obra do comerciário. Ou seja, o comerciário não poderia trabalhar de um período X a Y. Esse período X a Y que eu li nessas convenções coletivas daria mais ou menos 30 dias, ok?
E qual o questionamento do empresário? Óbvio, poxa, eu vou deixar o meu funcionário lá parado, ganhando o salário mesmo não trabalhando, porque eu preciso do meu vendedor aqui, do meu estoquista, etc. Sim, em tese sim. Qual a solução encontrada nessas convenções coletivas? Permitir as férias individuais ou coletivas dessa equipe que tem que ficar parada, não pode trabalhar durante esses 30 dias, ok? E a gente sabe, por norma trabalhista, que não é possível, né, pela CLT, eu não poderia, ao fazer uma férias individuais ou coletiva, eu tenho que pagar com 2 dias de antecedência e comunicar ao Ministério da Economia, né? Agora suceder no Ministério do Trabalho. Muito bem. O que essas convenções coletivas permitiram? O pagamento parcelado de 3 vezes, uma entrada, uma segunda parcela, uma terceira parcela dessas férias coletivas. Seria uma sugestão, uma recomendação que a norma coletiva permite ao empresário fazer. Então vamos só retomar. O empregado que está determinado o seu trabalho, a não possibilidade do trabalho de acordo com a convenção coletiva, isso tem que ser cumprido, é um ponto. Qual que é uma solução jurídica, já que ele vai ter que ficar em casa, qual que seria essa solução jurídica dada até pelas convenções coletivas, pelo menos as 3 que eu li, ok, pessoal? Antecipar as férias coletivas ou individuais desses empregados que têm que ficar sem trabalhar. E o pagamento de 3 vezes nas datas que estão inseridas nessas convenções coletivas. Ou seja, eu não teria que antecipar o pagamento dessas férias. Tá ok, pessoal? Então, essa dúvida trabalhista está muito, muito forte. Eu ainda não acessei o site da FEComércio ou dos sindicatos, que às vezes são locais ou municipais, para ver convenção por convenção. Mas eu também peço atenção às pessoas para monitorar a parte trabalhista, né? A gente está hoje focando na questão do decreto do governador e que vai ao encontro dos decretos municipais. Só complementando a questão da decisão para os cargos permitidos para trabalhar em home office, né? O que a gente chama de teletrabalho. Deve ver o aditivo? Sim. Eu entendo que se for um teletrabalho coletivo de toda a equipe, o simples comunicado oficial é suficiente durante os primeiros 30 dias. Havendo uma prorrogação desse prazo, termo aditivo ao contrato de trabalho. A gente já encaminhou para alguns, e posteriormente a gente encaminha isso para quem solicitar para a gente aqui no jurídico. Então, termo aditivo ao contrato home office, teletrabalho. Tá, eu vou voltar aqui um pouco, eu tô... Só um minutinho, gentileza, pessoal. Sara Sato, Tecnologia Xing Ling. Gente, com relação aos bancos, a gente está monitorando o Febraban. Agora, vários bancos já reduziram o horário de atendimento presencial e estão, como todo o segmento empresarial, informando aos clientes para buscar outros métodos de solução dos problemas bancários. Internet, sites e aplicativos, ok? É o que a gente faz também. Como a gente faz no comércio a questão do delivery quando possível, o atendimento presencial do banco é dessa forma também. Gente, situação do pessoal de material de construção. Para mim é a regra geral do fechamento do comércio. Situação das loterias. Loteria, ela é correspondente bancário. Seria banco? Ela vai reduzir o horário? Porque eu tenho muita gente, né, em geral, em filas de loteria. Depende também, mas eles não excepcionam loteria ou não. É como se tivesse que fechar. Vamos ver se há uma diretriz distinta da Febraban com relação aos correspondentes bancários. Porque, por exemplo, a loteria, Casa Lotérica, é o correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, ok? Acho que, vou ver se eu não perdi nada aqui, tá? Peraí. Perguntam aqui se o decreto do governador de Minas se sobrepõe aos decretos municipais. Eu entendo que sim, gente, porque os decretos municipais são decretos de emergência, né? E vamos falar assim que ele é para questões outras de desastre, questões de emergenciais. Quando eu falo calamidade pública, ele vem lá na Constituição e ele acaba por definir limitações às liberdades individuais das pessoas também. Entendeu? E até o livre comércio, ela faz uma cessação dessas situações todas.
Dúvida de pet shop se podem atender delivery também. Se o decreto assim permitir, eu entendo que sim, gente. Teleentrega para todos. Vamos ver a recomendação. Aqui está falando, os supermercados estão lotados em todas as cidades, sem nenhuma proteção aos clientes e funcionários. É óbvio, gente, que eu também já entrei no site da Ames e a recomendação que a gente dá para o comércio geral é o mesmo que os supermercados têm que ter. Até porque os supermercados têm uma aglomeração muito grande de pessoas. Então tem que ter álcool em gel ali? Sim. Tem que ter o álcool em gel para a equipe deles? Claro. Eles têm que se ausentar de hora em hora ou de 2 em 2 horas para fazer a lavagem das mãos dentro daqueles requisitos do Ministério da Saúde? Claro, gente. É um local que tem muita população. De repente eu vou ter que limitar a entrada de X em X pessoas no supermercado? De repente sim, seria o condicionante, porque os supermercados e farmácias estão na exceção de receber essas pessoas. Mas aí também vale aquela dica da questão do pânico, né? Parece que eu tenho visto aí as pessoas comentarem que as pessoas estão indo aos supermercados como se fossem fazer compras de 3 meses e assim por diante. Vamos lembrar que os supermercados, farmácias, etc., são aquelas que estão permitidas a sua abertura, mas tomando todos os cuidados de saúde. E aí cabe ao empregador, à empresa, ao supermercadista, providenciar isso, tanto para a equipe dela, quanto para a população que eventualmente vai lá fazer compras. Lojas de roupas não podem abrir, gente. Lojas de roupa, proibição, né? Bancário a gente já falou. Correio é algo público, né, gente? A gente entende aí que o governador não, né? O federal vai definir isso ou vai colocar também a escala de como, em que horário, reduzindo ou não esse tipo de funcionamento, porque não é muito difícil de fazer teletrabalho de correio. Outra pergunta aqui. Doutora Sara, já está sendo pensado algo pela federação com relação ao governo federal, estadual, com vistas a algum tipo de abono financeiro àquelas atividades mais sensíveis à suspensão de suas atividades, como no caso do MEI, não só do MEI, né, gente? Vou completar aqui da microempresa, da EPP também. Sim, já está sendo pensado. Eu acho que não está só sendo pensado pela federação de CDLs, não. Acho que por todos os órgãos estaduais, municipais, né, CDLs que estão aí na ponta, sim, já estamos fazendo isso sim. É lógico que no âmbito do federal, a gente pede esse empenho da CNDL nesse sentido. Saiu aquela questão do Simples Nacional, do federal, da prorrogação, mas no âmbito estadual, sim, já houve essa solicitação formalizada ao governador, ok? Não só das obrigações acessórias, como os contadores naturalmente estão preocupados, mas até das obrigações principais, porque o impacto que essa paralisação vai trazer não só em Minas, mas no Brasil, a gente ainda nem tem estatísticas de precedentes, mas o nosso setor de economia também está fazendo esse levantamento, até para saber o que solicitar ao governo. Só um minutinho. Peraí, calma. Só um minutinho que eu tô perdida aqui. Ah, gente, só esqueci de comentar com os senhores. Está participando na nossa live também o Fernando Passalho. Ele é representante do governo de Minas, está atento a tudo que nós estamos falando, postando, e essas perguntas ele também está acompanhando para ver o que é necessário e mais urgente nesse momento levar ao governo de Minas Gerais. Obrigado, Fernando, por sua participação. Ele compartilhou um link aqui nos comentários do que pode ou não funcionar no comércio. Então, a Agência Minas, MG, é a informação oficial do governo que vamos compartilhar com todos. Por favor, tá? E depois vamos compartilhar essa informação oficial. Temos uma informação aqui solicitada pelo Marcelo, deixa eu fazer a leitura. Aqui com relação ao decreto do governador, né? As pessoas estão falando assim, recomendação, determinação, etc. Esse decreto, gente, que eu ainda não tenho em mãos, é o que vai definir claramente como o ramo comercial vai funcionar ou não. Ele vai fechar total ou não vai fechar total? É isso que eu estou falando com vocês. A gente ainda não sabe. Vamos passar esse link oficial que o Fernando nos encaminhou aqui,
da Agência de Minas, que é o órgão oficial do governo de Minas, de quem pode ou não poderá. Eu fiquei sem o link aqui. A equipe da comunicação vai passar. Sobre a questão, outra questão que agora é até relação de consumo, mas afeta a nossa vida. Sobre a questão de preços abusivos, apenas denunciar os estabelecimentos ao PROCON ou cabe um comunicado da CDL à empresa? Ambos podem fazer isso, o cidadão comum também, tá, gente? Eu acho que não é o momento, né? A AMES também se pronunciou aqui. Ontem veio uma demanda de um supermercado que as pessoas estavam indo lá, ele tinha álcool em gel no seu supermercado, querendo comprar 10 frascos, 20 frascos, e se ele poderia limitar para 2 a cada um. Sim, ele pode limitar, por óbvio. Primeiro porque ele é varejo. E é uma situação emergencial. E não é possível que uma pessoa não tenha essa consciência nesse momento, gente, que ela tem que levar um número limitado de 2 ou 1 álcool gel por pessoa ali para fazer esse atendimento, tá, gente? Ótica pode abrir? Não, ótica também tá na regra geral, tá, gente? Então, todo mundo do comércio está na regra geral, pelos municipais ou pelo do governador de Minas Gerais. As exceções são, repetindo, farmácias, supermercados e postos de combustíveis, ok, pessoal? Vamos entrar aqui. E como ficará a questão dos pagamentos de salários, empréstimos e aluguéis? Por enquanto, permanecem a mesma coisa. Todos têm que cumprir as suas obrigações, assim como do associado para a CDL, da CDL para a federação e da confederação, isso não muda. Cabe aí, gente, porque decretos de calamidade ou emergência não tratam disso. Cabe a negociação de cada um com o outro, porque é uma situação, como eu disse e repito, vai afetar toda a cadeia produtiva. Então, do consumidor que não pode pagar o estabelecimento, deixe a CDL ou os seus fornecedores e contratados, a sua equipe de empregados também. Então, vai caber a exceção da questão trabalhista, salvo se os sindicatos intervirem, realmente vai ter que ser negociado parte a parte, numa relação privada mesmo, ok, gente? Deixa eu ver aqui. Gente, eu não tô conseguindo seguir as perguntas aqui, tá? E me socorre por gentileza aqui. Quando eu começo a ler aqui... Peraí, vamos lá. Distribuidora de bebidas... Ana Luana. Distribuidora de bebidas não poderiam abrir, porém vejo que lojas de água mineral podem. Nesse caso, inclui as distribuidoras de bebidas. Se tiver água mineral, é como se a gente fala de postos de combustíveis e assim por diante. Doutora Raquel, a informação do link não fala sobre o comércio varejista, muito vago, não fala sobre atendimento online e delivery. Obrigada, Raquel, eu não li esse link que veio do pessoal aqui, mas se você já, como advogada já leu e está falando que está vago, eu realmente tenho que esperar esse decreto, mas vale a informação oficial, gente, não abram. Obrigações, Jefferson, as obrigações acessórias, Jefferson, continuam em vigor. Não temos nada do decreto do governador com relação a isso, mesmo sendo solicitado. Contabilidades, eu não entendi, Fausto. Contabilidades, esse pode abrir ou não. Empresas de manutenção, concertos, eletrodomésticos podem fazer trabalho interno e entregar nas casas. Peraí, gente, sumiu aqui. Só um minutinho, pessoal, vou ler aqui de casa. Imobiliários podem apenas funcionar com esse serviço interno. Tudo que é interno, que não pode ser teletrabalho, gente, com aqueles cuidados à saúde, eu entendo que sim. A atividade em si não tá proibida, né? A gente está falando da proibição aqui. Ele não está determinando o fechamento de todos, mas do comércio imobiliário é comércio? Essa aqui é a questão. Construção civil, vamos ver assim dos que eles não estão falando aí, mas o que o pessoal da construção civil e entra em rede, assim, estão orientando é trabalhar em escala, se possível. Peraí, só um minutinho, tá? Realizar trabalho de forma interna, ponto fechado. Os comerciantes vão... Estão perguntando aqui se os comerciantes podem trabalhar de forma interna. Mas com a equipe dele, de forma interna, é isso? Para fazer delivery, é isso? Em tese ele poderia, ok?
Aí ele vai ficar fechado no seu estabelecimento sem atendimento ao público, porque quando o governo fala de fechamento, os decretos municipais falam de fechamento, é para não abrir as portas. E aí o trabalho interno, ele cumpre as normas de saúde? Se sim, sim. Agora, tudo que puder ser teletrabalho, seja teletrabalho, gente. Vou passar para outro aqui, tá? Tem um aqui de Nova Serrana. Muitos comerciantes estão perguntando por que não podem fazer vendas online e entregas de mercadoria via delivery na cidade. Aqui apenas comércios do ramo alimentícios poder fazer entrega via delivery. Seria essa a recomendação. Por quê? Porque pode dar aglomeração. A gente não sabe se a questão do delivery vai ser extensiva a todos. Como regra, não está extensiva a todas, gente. Mesma coisa, manutenção, consertos, eletrodomésticos podem fazer trabalho interno entregue na casa dos consumidores? A mesma recomendação, que é a recomendação para imobiliárias, para outro aqui de vendas online, entregas deliveries, a mesma coisa, gente. A regra geral é não pode. Vamos aguardar o decreto do que fala, porque a doutora Raquel já fez a leitura aí e não está claro quando, como e quais os segmentos podem ou não podem. Então, se ele não está claro das exceções, a regra geral é que não pode. As equipes das CDLs podem trabalhar internamente, obedecendo às regras de higiene e prevenção, ou somente home office? Das duas formas. Vou dar o exemplo da federação. 90% da equipe está home office, porque é um trabalho na federação que permite. Ok. Qual que está sendo a nossa escala de plantão? Temos uma escala das equipes que estão indo 2 pessoas que estão lá fisicamente. Só isso. Todos os demais home office. E não são sempre as mesmas pessoas. Na escala de segunda a sexta, cada 2 pessoas diferentes de segunda a sexta. Os SPEDs não foram prorrogados, gente, não que eu tenha conhecimento. É uma pergunta da área, deve ser de contabilidade. Os boletos protestados e não pagos, os boletos não pagos poderão ser protestados? Sim, poderão ser protestados. Aí cabe aquilo que eu falei antes. Negocia caso a caso, gente, porque é uma situação sem precedentes na história nossa. Deixa eu ver aqui. Empresas de distribuição, atacado, bebidas, águas, refrigerantes, cerveja, etc. podem continuar suas atividades abastecendo supermercados, mercearias? Em tese, sim, né? Mas porque ele é o comércio atacadista. Mas até uma questão boa aqui para se analisar, porque atacado também tem aglomeração de pessoas, né? Então, em regra, a gente estaria dentro do decreto estadual e dos municipais determinando o fechamento? Sim, entendo que sim. Mas sem a rede de atacado não há como não atender. Eu acho que os atacadistas, na minha opinião, vão ter que tomar todas aquelas medidas de saúde que já são faladas aqui e receber de X em X pessoas do varejo, para que o varejo, que é possível no caso do supermercado, fazer esse abastecimento da população. Peraí. Ambulantes não pode, tá, pessoal? A questão é ele não ficar circulando. Esse que é o objetivo da regra de, vamos dizer assim, quarentena de qualquer segmento, exceto os essenciais. Aqui tem uma pergunta. Atendimento público das CDLs, como fica? Eu acho que não sei se eu li ou não, desculpa, a orientação do Conselho Estadual, porque qual que é a preocupação? O atendimento do balcão do consumidor. Ou vai se reduzir, tem gente que não está fazendo o atendimento mesmo e orientando ali com uma placa, procurem o site X ou o aplicativo, né? Porque a gente tem um aplicativo de consulta, ou estão reduzindo ali para 2 horas ou X horas de atendimento ao público. Que a gente sabe na nossa norma que tem que ter atendimento ao público. Quem fizer atendimento público presencial do cliente, do consumidor, no balcão do consumidor, a sugestão é de que
tenham as mesmas regras de higienização ali, álcool em gel, solicite ao cliente que sentar ali, a senhora poderia, por gentileza, né, eu vou manter 1,5 m de distância para o nosso atendimento, em conformidade com as normas de saúde, a senhora gostaria de passar um álcool em gel nas mãos, vou fazer o mesmo, e assim proceder o atendimento, como se fosse numa loja, no supermercado e assim por diante, tá, pessoal? Peraí que eu perdi aqui, tá? Vou botar aqui. Não, já foi. Eu não entendi a pergunta aqui. Posso usar esta paralisação para trabalhos internos, tipo contagem de estoque, limpeza? Ah, não, entendi. Pode sim, porque é um trabalho da pessoa que não tem acesso ao público. Eu acho que foi essa a pergunta. Sim, neste caso é um trabalho interno que pode ser feito com as mesmas recomendações de saúde para essa pessoa que está lá na loja, tá, gente? Pode dar férias, mesmo que na CLT tem regras como fazer? Doutora, CLT, vou voltar à questão das férias novamente, né? Às vezes a gente fala muito e vamos repetir novamente que é importante essa questão das férias. Pode dar férias? Sim. Qual que é a regra geral de férias? Eu tenho que comunicar com antecedência aos empregados, com aqueles 30 dias, né? Fosse individual ou umas férias coletivas, e quando coletivas eu tenho que encaminhar um ofício lá ao Ministério da Economia, que sucedeu ao Ministério do Trabalho. Dá tempo de fazer isso? Não dá tempo de fazer isso. A minha sugestão, e eu li aqui de alguns doutrinadores, dado o caráter emergencial, e a gente tem decretos municipais, estaduais e federais, eu arriscar, vamos dizer assim, a dar essas férias coletivas aos meus empregados, pagando os direitos deles, que seriam 2 dias de antecedência do início do gozo das férias desses empregados, ok? Isso é uma questão dentro da CLT. A segunda questão é quem tem convenções coletivas em vigor. Eu só li 3, gente. Certamente existem mais no estado de Minas. Eu li as do Sindlojas aqui de Belo Horizonte, que se aplica a mais 10 municípios da região metropolitana. Eu li o de Cataguases e o de Barbacena. Nesses casos, essas convenções coletivas estavam determinando que o comerciário não poderia trabalhar durante um período, que é de 30 dias. A solução apontada nessas convenções coletivas era justamente de fazer antecipação das férias. Neste caso, estas convenções coletivas permitiam o pagamento das férias de 3 vezes, uma entrada, um daqui a 30 dias e o último em maio. Então, quando eu tenho uma convenção coletiva que normatiza a possibilidade de eu fracionar o pagamento das férias individuais ou coletivas parceladas, elas se sobrepõem ao contrato individual do que eu falei da CLT, ok, gente? Então, eu só posso fracionar pagamento de férias individuais ou coletivas se uma norma em convenção coletiva assim possibilita fazer isso. Eu acho que ficou claro. Ou não? Vamos lá. Senão a gente repete de novo, sem problemas nenhum. Pela CLT... Vendo no crediário. Quem tem crediário próprio de confecções ou qualquer segmento, qual maneira eu posso fazer os recebimentos? Gente, pode ligar no telefone, mandar o WhatsApp, né, pegar o cadastro desse cliente e usar a tecnologia ao nosso favor para fazer essa cobrança. Se o decreto municipal for mais restritivo, qual prevalece? Prevalece estadual, mas você pode aplicar o municipal também concomitantemente, mas eu acho que o do estadual vai ser restritivo também. Empregadas domésticas terão que continuar trabalhando normalmente? Entendo que não, né, gente? Porque a empregada doméstica sai da casa dela, trafega, etc e tal. É uma hora de fazer um acordo com a empregada doméstica e talvez a gente tenha que fazer a limpeza, ok. Empregados terão que continuar trabalhando. A mesma pergunta aqui, acho que foi respondida. Acho que colocar a empregada para trabalhar é expô-la também, né, gente? Ela vai vir, vai pegar um transporte público. Naquele transporte público nós não sabemos quem é, o que é, qual que é o objetivo de tudo. É restringir a passagem de pessoas e assim por diante. Então, a empregada doméstica também é uma trabalhadora. É restringir que ela fique isolada na casa dela. E a gente não está falando só dela como autônomo. Quantos outros autônomos estão na situação que não vão poder atender?
para que não haja essa navegação de pessoas e assim por diante. Contas de água e luz serão seguradas? Eu não entendi a pergunta. Contas de água e luz serão seguradas? Seguradas? Você vai ter seguro ou você vai ter prorrogação? Seria essa a pergunta. Quem fez essa pergunta podia repeti-la por gentileza. E aí, enquanto isso, a gente responde essa aqui também trabalhista. Pode demitir nesse período? Pode, desde que não haja convenção coletiva falando que não pode haver o trabalho, porque se ele estiver lá parado por convenção coletiva, nessa determinação, ele está à disposição da empresa, ok? Aí você não pode fazer a demissão desse empregado. E se fizer a demissão sem que haja uma norma que impossibilite isso, tem que se pagar todos os direitos trabalhistas daquela pessoa dispensada sem justa causa, que a gente sabe. 13º proporcional, férias proporcional, os dias trabalhados, né, aviso prévio e assim por diante. Deixa eu ver aqui, que aqui parou. Tá saindo, peraí. Mas quando coloca que a doméstica não pode trabalhar... A Flávia está perguntando o paralelo entre a empregada domésticas e internamente. Bem, é a mesma coisa também, eu concordo. Mas, veja bem, eu tenho uma relação com a minha empregada doméstica. Qual é a minha decisão como empregadora de expô-la a risco ou não? É a mesma decisão que a empresa tem, o empresário tem na sua loja. Qual é o grau de segurança que eu dou ou não dou para essa pessoa, para a minha equipe que vem trabalhar? Mesmo que seja só internamente, não é isso? Então, é uma decisão que cabe. Não, eu acho que como não há uma proibição literal, eu vou permitir que ela venha aqui, já que é uma questão interna, ou não. Aí cada um vai definir, porque aí a gente não está falando de comércio, é uma relação trabalhista e privada aí. O Roger, peraí, gente. Ai, peraí. Passou, gente. O Roger estava com uma pergunta de restaurante aqui. Ah, não, veio aqui pra mim, ó. Rogers e outras pessoas. Está havendo dúvidas no setor de bares e restaurantes no tocante apenas ao funcionamento do delivery ou funcionamento ao público com as devidas restrições. Aí eu vou repetir a mesma coisa, gente. Vamos lá. Restaurante está dentro da proibição geral do decreto e até do decreto do governador, na minha opinião, e nos decretos municipais. Alguns decretos municipais, que não sei se é o caso de Valadares, ele permitiu somente delivery, não só de restaurantes, de outros segmentos também. O governador seguirá isso aqui na recomendação? Não sei, que eu não tive acesso ainda. Assim que eu tiver, eu vou informar. Até lá, utilizem nesse sábado e domingo o decreto municipal. Tá combinado assim? Aqui tá falando de sindicato. Como é que é? Pergunta é: os profissionais de CDLs estão sem sindicato? Não, os profissionais de CDLs têm, né, os empregados de CDLs e de associações comerciais em Minas Gerais têm, para sua defesa, o Sincaseng. Repito, o Sincaseng, Sindicato dos Empregados em Associações Comerciais e CDLs no estado de Minas Gerais, cujo presidente é o Cleiton Fernandes. Agora a contas de água e de luz voltou aqui. As contas de água e luz serão cobradas normalmente, tá? Não houve nada pelo governador Semig ou Copasa, que é a nossa competência aqui, falando de adiamento ou não. Se houver alguma notícia nesse sentido, ou oficial, nós comunicaremos aos senhores e senhoras. Então, qualquer dívida, gente, Copasa, Semig, governamental, tributária, fiscal, acessória, com seu fornecedor, a vencer, ela é devida e deve ser paga. Com relação à tributação, temos que pagar a obrigação anual que se fazer. Com relação aos nossos fornecedores, como eu orientei antes, negociar parte a parte, tá, gente? Porque tem gente cancelando muita coisa, tentando prorrogar e assim por diante. Com relação à água e luz, a mesma coisa. Acabou, vamos aqui. Tem uma pessoa que eu vi passando aqui, empregada doméstica. Você é grupo de risco, né? A pessoa é diabética, etc e tal. Pessoal que é do grupo de risco, vamos conversar com os patrões aí e pedir
uma negociação dessa situação, né, gente? Porque é expor a pessoa se ela tiver que ir e vir. Agora, se uma pessoa trabalha do lado da casa da outra, acho que não, né? Pode estar com restaurante. Quem irá pagar o salário dos funcionários? Os empregadores. Não há prorrogação disso não, tá, gente? O Dr. Tiago entrou aqui, eu perdi dele aqui. Quanto às gestantes... Peraí, vai passar aqui. Como ficam as indústrias? A informação que eu tive da indústria aqui, que ela vai trabalhar em regime de plantão, alguma coisa assim. Escalonamento, ok? A gente pode entrar em contato com a FIENG também. Casas de materiais de construção, delivery, é a mesma regra que a gente falou aqui, gente. Em tese, estão fechadas. A gente não sabe qual a permissão que vai haver para o delivery, se é só restaurante, não é nem essa, ou para nenhuma, ok? Vendas online, que é a questão da delivery, também da entrega. Produtos essenciais podem funcionar. No meu entendimento, não, né? Peraí, gente, tá muito rápido. Sobre banco de horas de empregados da CDLs, alguma alternativa? Quem tiver acordo coletivo e puder utilizar o banco de horas, sim. Então, no âmbito do trabalhista, aí, banco de horas, home office, né, o teletrabalho, todas as medidas jurídicas do aspecto trabalhista que puder ser utilizadas nesse momento devem ser exploradas, sim. No caso de redução de carga horária do colaborador, pode ocorrer a redução salarial? Sim, pode ocorrer. Só que a questão da redução salarial, gente, ela não é feita unilateralmente. Aí eu dependo do sindicato da respectiva categoria ou homologação do Ministério da Economia, que está sucedendo o Ministério do Trabalho, ok, gente? Então, eu não posso, como empregador, vou reduzir o seu salário de forma unilateral. Eu tenho que ter esse ok aí, ou do Ministério do Trabalho, corretamente é o Ministério da Economia, que tem que homologar, ou do sindicato respectivo, ok? E aí, com relação aos sindicatos, temos que olhar das nossas categorias e das categorias do comércio aí. Cada um, a gente tem que estar observando isso aí. Do que vai sair. Com certeza vai sair algum tipo de normativa, gente. Então, a gente está aqui antenado no site do governo, do que sai oficialmente, que é o mais importante para a gente nesse momento, como que vai ficar claramente o comércio para a gente, quem pode ou não. A regra geral, vamos repetir, é que o comércio não pode funcionar, ponto. Quem está na exceção da regra, supermercados, farmácias, postos e outros segmentos. Então, material de construção, etc., outros não. A questão do delivery deve ser normatizado também. Quais segmentos poderão fazer? Só bares e restaurantes? Ok? Porque quando sai o estadual, ele, vamos dizer assim, ele se sobrepõe ao municipal. Quem irá pagar o salário? Já foi. O lojista pode cancelar pedido de mercadoria que ainda não chegou? Ele tem que entrar em contato com o seu fornecedor, porque se já deu saída da nota, etc., tem toda uma questão contábil e jurídica para ser analisada aí. Mas vale falar novamente a negociação parte a parte. Quem irá pagar os salários dos funcionários? Há alguma medida do governo para assegurar os empregados, porque as empresas não terão condições de efetuar o pagamento? Por hora, não. Eu vi ontem no site do Senado, né, da Câmara, que foi aprovado realmente, Senado, desculpa, em que foi realmente aprovado esse contingenciamento financeiro, desculpa pessoal, de não sei quantos bilhões, que vai ser direcionado à atenção ao Covid-19. O que vai para quê ainda não está definido. Estão querendo pegar parte do fundo partidário para também ser direcionado as questões emergenciais do Covid. Agora, se vai ser linhas de financiamento, saúde, com certeza é prioritário aí nesse momento, e outros ramos, comércio, indústria, a gente ainda não sabe como vai caminhar isso, ok? As lojas de rua, de varejo de tecidos, né, e acho que podemos estender para todo mundo, lojas de rua, que não estão em galerias comerciais,
poderão funcionar de acordo com o decreto de Minas e de Contagem, que é igual ao de BH? Não sabemos ainda porque não recebemos do governo federal. Agora, se eu for interpretar o decreto de Belo Horizonte, que é igual ao de Contagem, que é igual ao de Betim, é um copiou-colou e de vários outros decretos municipais que eu li, é que centros de comércio, era essa expressão, quer dizer, as lojas de rua poderiam funcionar? Poderiam. Eles só estavam proibindo o funcionamento, portanto, para galerias de lojas, a gente tem aqui em Belo Horizonte várias, Galeria do Ouvidor, Quinta Avenida, etc. Shoppings também estavam proibidos. É como se a gente tivesse um permissivo para que as lojas de rua funcionassem. Isso é o que estava no decreto municipal de BH, Contagem, Betim e de outros que eu li. Tá? Calil até se pronunciou posteriormente, né, depois dessa controvérsia, falando lojas de rua ok, desde que tomasse aquelas medidas, né, acautelatórias e tudo, ok, gente? Só que, repito, o que está no decreto do governador não tem ainda, só tem a declaração de calamidade pública. Eu preciso da recomendação clara de como que o comércio poderá agir para poder orientar claramente a todos vocês. Porque as dúvidas que vocês têm talvez sejam algumas minhas também, né? Muito bem, o Fernando Passalho, do governo, que está nos assistindo aqui, ele mandou a seguinte mensagem para nós. Estamos em constante negociação com as concessionárias de serviços públicos, leia-se, permita aí, Fernando, Copasa, CEMIG, e ainda nesta semana o governador irá anunciar novidades. Então, repetindo aqui a mensagem do Fernando Passalho, que está assistindo aqui, representante do governo de Minas. Eles estão negociando com as concessionárias de serviços públicos, CEMIG e Copasa, para ver o que pode ser feito e ainda esta semana, no decorrer da semana, alguma informação sobre esse tópico será repassado pelo governo oficialmente. Empresas que prestam um atendimento telefônico similar a call center podem funcionar? Há uma grande controvérsia nisso aqui, porque a gente sabe que call center é aglomeração de pessoas. E aí o que eles estavam recomendando? Dá para trabalhar home office no call center? Não dá para trabalhar home office. Tem que estar fisicamente naquele local que tem o equipamento? Sim. E aí as empresas estavam tomando aquelas mesmas medidas, que é o que as pessoas estão perguntando aqui, quando você fecha a loja e fica só internamente, que é um caso de serviço de contabilidade, de escritório e etc. Tem como mandar todo mundo para casa? De repente não tem. E aí quem definir, por exemplo, call center que funciona internamente com a equipe, não sei se eles estão dispensando algum, fazendo regime de escalas, além de ter todo aquele cuidado com aquele equipamento que essa equipe utiliza. Eu até vi uma matéria ontem no Rede TV, alguma coisa assim, sobre o pessoal do call center, que eles estavam funcionando normalmente, ok, gente? E é em São Paulo que tem decreto também. Comércio de rua. Sinésio, a posição do comércio de rua vai ser passado assim que eu tiver informação oficial do governo de Minas Gerais. Acho que estou conseguindo ler aqui. Não estou conseguindo mais. Michele, posso reduzir a carga horária dos funcionários, fazer tipo de um banco de horas negativo para posteriormente os funcionários pagarem? Pode fazer isso desde que tenha sindicato acordo coletivo de trabalho. Nos contratos individuais, isso pode ser questionado ainda. Se bem que o banco de horas no individual hoje já está autorizado, né? Pelaquela lei de 2017. Empresas que prestam atendimento telefônico similar a call center podem funcionar? É a mesma resposta para o pessoal do call center. A gente entende que, como está a aglomeração de empregados e não sendo possível o trabalho remoto, ele vai convocar essa equipe ou vai fazer em trabalho de escala? Se sim, tem que tomar aquelas medidas de saúde. Porque esse atendimento telefônico, eu não sei, é emergencial, não é emergencial? Temos que estudar caso a caso também. Recarga de celular entra como item básico? Bom questionamento. Eu entendo que não, mas a gente vive sem celular hoje? Também não vive. Mas aí quem é do setor de telefonia, no caso que está fazendo recarga de telefone, né?
Não sei nem se tem banca ainda. Em lojas, de uma forma, supermercados também, que vendem essa questão da recarga. Se eu não estou errada, né, gente? Entendo, pode ser considerado item básico. Aí é onde você vai procurar para ter essa recarga aqui, tá, gente? Supermercado que vai estar aberto, ok. Loja de recarga da TIM, da Vivo, vai estar fechada, né? Nossa Senhora, peraí. Tem uma mensagem aqui do Maurício. Maurício trouxe algumas questões aqui, que é, a partir de agora, gente, o fluxo de caixa das empresas que vai cair vertiginosamente, a gente sabe disso. Então, essa preocupação com os custos fixos no âmbito trabalhista, pagamento de férias, salários e assim por diante, a questão das questões privadas, aluguéis, contribuições, pagamentos de fornecedores, etc, etc e tal. E da gente estar fazendo aqui esse contato com cada um, né? Eu acho que cabe aí a cada município, a cada entidade, entrar em contato com os sindicatos locais, no que for melhor para o comércio, já que haverá esse fechamento, no que for melhor para os empregados nesse momento e negociar individualmente, caso não saia uma negociação estadual da FEComércio, que é o patronal, com a FEComerciários, que é o laboral. Por enquanto, como eu disse, eu vi questões pontuais de algumas convenções coletivas em alguns municípios ou abrangendo diversos municípios, tá? Com relação à questão de fornecimento, sim, acho muito interessante a sugestão da gente entrar em contato dentro da competência da federação, claro, de, for o caso, negociar coletivamente o que se trata aqui das questões particulares, imobiliárias, que é um exemplo, e dentre outras aqui, tá, gente? Porque a parte da tributação municipal, estadual e federal, como eu disse, compete a gente lidar isso com o prefeito, por vocês, estadualmente a federação e os outros órgãos estaduais já estamos atentos a isso, a questão das obrigações principais, que é pagamento de tributo e acessórios, que vai afetar todos nós, né? Entrega de DAP, FIT, essas coisas todas. E acho que é isso. O pessoal tá falando que deu 1 hora aqui, já deu 1 hora aqui, mas tá bom. Haverá liberação do FGTS por parte do governo? Não sei, vamos aguardar o governo falar sobre isso. Acho que, voltando ao que eu falei no início, gente, acho que a preocupação do governo na esfera federal e hoje na estadual é conter o avanço da Covid-19. E para conter o avanço da Covid-19 é impedir a circulação das pessoas. Como a gente viu, né, nas nossas estatísticas de Minas, estamos acompanhando atentamente, no dia segunda-feira, dia 16, tinha um caso confirmado em Minas, ontem 38. Não vi os números até esse momento em Minas Gerais. No Brasil, a gente tem acompanhado, está muito pior a situação, o que levou o governador a ter um decreto de calamidade pública estadual. E eu acho que não há outro caminho. É um momento, assim, de racionalidade nossa. Nós nunca enfrentamos isso no Brasil, ou pelo menos eu não me lembro. Eu vejo isso em livros de histórias, em outros países e etc e tal. E a gente tem que ter essa racionalidade para enfrentar isso agora. Vai afetar toda a cadeia produtiva, vai afetar a economia, vai afetar empregos. E a gente tem que saber lidar com as ferramentas que temos à nossa disposição, seja no âmbito institucional a negociar, no âmbito federal, estadual e municipal, e orientar vocês no âmbito municipal, claro, seja com os nossos fornecedores. Veja, a federação também tem fornecedores, a CDLs tem, as empresas, sobretudo, têm os seus fornecedores, dentro de um regramento que a gente possa cumprir o que o decreto trará para a gente aqui no âmbito do comércio. E eu me comprometo, assim que sair aqui, gente, a nossa equipe de comunicação está em regime de plantão, como todos os senhores e senhoras, nós vamos comunicar imediatamente para vocês, tá, gente? Esse é o nosso compromisso com vocês. Tô tendo uma orientação aqui da minha área de comunicação, nós vamos encerrar essa live agora, e ela vai ficar disponível, ok, para todo mundo. A próxima live será feita com o Fernando Passalho, que é o representante do governo, para sanar algumas outras dúvidas.
E vai ser também criado pelo setor de comunicação um material para divulgar todas essas informações e outras que surgirão diariamente para a gente, tá, gente? Então, a gente solicita que fiquem atentos às nossas redes sociais, fiquem atentos aos nossos grupos, às informações oficiais que sairão da federação, que o nosso intuito é orientá-los ao melhor nesse momento de pandemia que tomou conta dos nossos municípios, do estado e do Brasil. Pediram para avisar também que esse vídeo vai estar disponível a todos. E que nós vamos, claro, eu vou responder aqui as dúvidas que ficaram na página, não foram respondidas, que eu não tive possibilidade de ler aqui, ou a Thay não conseguiu filtrar também aqui para mim, tá, gente? No mais, eu agradeço a todos e a todas, espero ter sanado um pouquinho dessas dúvidas que nós temos, que serão muitas e muito mais a partir de agora. Eu e a equipe de estudo da federação, a gente se coloca à disposição de todos aqui. Estamos de plantão, tá bom, pessoal? Agradeço a todos, uma boa tarde e até a próxima live, né? Minha primeira experiência aí. Muito obrigada a todos. E aí agora eu vou pedir pra Thay me ajudar aqui para eu não fazer bobagem, para mandar o vídeo para todos vocês e ficar online. Tchau, pessoal. Coraçãozinho para todo mundo. Vamos pôr as mãos pro céu, agradecer a Deus, pedir a Ele também muita proteção, racionalidade, discernimento nesse momento muito grave que todos nós estamos enfrentando. Boa tarde, pessoal. Vamos pegar aqui. Vamos concluir. Não vou fazer bobagem. Tá, eu não vou desligar não, estou aguardando as suas... Colocar e encerrar, concluir, né? Ok? Concluir? Prestar a sata, não fazer bobagem. Ok, então concluir. Tchau, pessoal, até a próxima. Muito obrigada.